aplicada de forma excessiva ou não. Não, mas está bem, isso é outro problema. Aqui o que se pretende dizer é que, isso sobretudo agora em altura de eleições europeias, quer-se convencer as pessoas que nós ficamos aliviados se a Alemanha mutualizar com os outros. Bom, eles só mutualizam se nós praticarmos o rigor. E o rigor é aquilo que querem fugir. Quer dizer, é uma mistificação. Até porque mesmo com mutualização, isso não elimina a nossa obrigação de ter que reduzir a dívida. Já não vou discutir se é para 60% ou por que valor é, mas isso não elimina essa obrigação. Significa que essa obrigação existe. A mutualização, a vantagem que teria era eventualmente baixar os custos do refinanciamento e proteger-nos, enfim, dos altos e baixos que o mercado pudesse ter. Portanto, diminuir o risco de refinanciamento. Mas as obrigações básicas mantêm-se. Tendo dito isto, há uma outra coisa que é importante dizer, é que o nosso problema não é a dívida pública, apesar de ser a dívida pública que está no centro das atenções. O nosso problema é a dívida externa. A dívida externa é que é o nosso grande problema. Mas essa tem vindo a diminuir. Pois, mas não o suficiente. E esse é que é o ponto fundamental. Nós entramos nesta crise por causa da dívida externa, não foi por causa da dívida pública. A dívida pública foi apenas uma componente, se quiser, e porque uma parte da dívida pública foi a mais externa, mas a dívida externa é que é o nosso grande problema. E o serviço da dívida externa é que vai ser complicado, porque para servir a dívida, para servir a dívida pública, nós podemos ter uma dívida pública de 100%, 200% do PIB. O serviço dessa dívida é a redistribuição de dinheiro dentro do país, se ela fosse toda nacional. Isto é, o que o Estado paga é recebido por outros que podem gastar. Portanto, imaginando a economia como um circuito, como um sistema circulatório, o líquido dentro do circuito mantinha-se o mesmo. Para pagar a dívida externa, há líquido que sai do circuito, o que significa que é necessário a bomba que cria o líquido trabalhar mais depressa para criar mais líquido, porque cada vez que serve a dívida externa estão-se a tirar recursos do sistema nacional, portanto da economia nacional. E por isso este é que é o nosso grande problema, que foi o resultado da acumulação dos déficits externos. E um dos males grandes que foi feito ao país foi ter tentado convencer o país que o déficit externo deixava de ser um problema. Tanto que é que estamos hoje a pagar essa fatura. E essa é que é a fatura verdadeiramente difícil. Porque cada vez que se serve a dívida externa, da qual a dívida pública em mãos estrangeiras é uma parte, cada vez que serve essa dívida, são recursos que saem da economia para o exterior. Portanto, são perdidos para a economia. Claro. Doutor Medina. Isto o que quer dizer é que nós temos que crescer e, sobretudo, vendendo lá fora ou evitando comprar lá fora. São os tais bens transacionais. E nós dentro da União Europeia toda, nós somos o país com a dívida externa líquida mais elevada, incluindo a Grécia. Nós somos o país da União Europeia com a dívida externa líquida mais elevada. Doutor Vítor Bento, e o que é que o Estado deve fazer para promover o crescimento? De forma a que se vejam resultados... Isso era outro capítulo. Isso é outro capítulo. Exatamente. É dos que não entram agora. Eu creio que valeria a pena, o Vítor Bento creio que fez parte de um grupo, não sei nascido como, mas você foi um dos 11. Nomeado pelo que olharam para este problema em termos institucionais, foram convidados por governos. Pelo Presidente da Comissão Europeia. Pelo Presidente da Comissão Europeia. E vocês concluíram o quê? Isto é muito importante. Sim, basicamente o que se disse aqui, quer dizer que do ponto de vista jurídico, a mutualização nos termos em que tem sido discutida, o grupo não tinha como incumbência estudar as soluções para o problema, era estudar as várias propostas que têm surgido e estudar a sua viabilidade. E uma das conclusões é que do ponto de vista legal não é possível a criação de um fundo desses com o atual tratado. E, portanto, só com um tratado intergovernamental, e mesmo assim, portanto, não funcionaria como garantia solidária, funcionaria numa base pro rata. Isto é, cada um era responsável por si próprio. Isso significava que os benefícios daí retirados eram menores. Por outro lado, foi reconhecido, enfim, que pode ser um instrumento facilitador da resolução dos excessos de dívida, e, portanto, olhou-se com simpatia para esse instrumento, mas que é preciso que as condições políticas e mesmo jurídicas sejam resolvidas primeiro. Portanto, havia muitos SES. Havia muitos SES. Sim. Não, é sempre a mesma coisa. Pode vir benefício, mas tem que estar um polícia a tomar conta da gente. Quer dizer, aquilo que a gente quer fugir é aquilo que não se consegue fugir. E o Dr. Medina continua a achar que esse polícia ele seria alemão ou seria holandês ali no Terreiro do Paço. Hoje dito, à porta do Ministério das Finanças. Eu nem penso na senhora Merkel nem nada. Eu penso nos alemães, nos eleitorados. Nós aqui, para mandar uns patacos para a Madeira, houve quem já não ficasse muito satisfeito.
E eu, por exemplo, fico muito pouco satisfeito quando vai dinheiro para os municípios para fazer piscinas para que depois não há água. E agora já não se fazem piscinas nem mas fizeram. Fizeram-se. E 10 estádios ou não sei o quê. E algumas rotundas bem feias, por sinal. Bom, mas quer dizer, nós andamos a fazer isso. Estamos cheios de piscinas, cheios de... Como é que se chamam aqueles pavilhões multiuso? Ou não sei ginásticos esportivos. Em toda a parte há coisas dessas. Quer dizer, foi nisso que nós andámos a gastar o dinheiro alheio. E agora estamos falidos. E nenhum eleitorado vai eleger um chefe do governo que aceita à partida que vai mandar dinheiro para Portugal sem saber o que é que se vai fazer a isso. Quem diz Portugal, diz Espanha, ou Itália, ou Grécia, não é? E é natural, isso é humano. Eu invoquei este exemplo da Madeira para perceber que não há coisa que nos seja mais querida do que a Madeira e tudo aquilo, mas a gente não gosta muito que o dinheiro vá para lá sem saber bem o que é que se lhe faz. Isto é a mesma coisa da Alemanha para cá, isto é humano. Não, quer dizer, o lado otimista disto é que estas coisas, com o seu tempo, vão acabar por ser resolvidas e é que temos que ter, digamos, a esperança que as coisas se resolvam. Se nós víssemos bem, nós há 2 anos atrás, estava-se na iminência do euro se desmembrar, disto cair tudo. E, entretanto, os problemas foram-se resolvendo, foram-se encontrando soluções, algumas delas improváveis 2 ou 3 anos atrás, e, entretanto, as condições políticas foram-se criando para que as soluções surgissem. Estas também hão de surgir a seu tempo. Agora, é um processo político que vai levar o seu tempo e que não é de um dia para o outro. Bom, Dr. Medina, não sei se o senhor joga no Euromilhões. Eu nunca jogo em nada. Mas realmente acertou. Eu acertei. Acertou, porque só tivemos tempo de falar do empobrecimento, da reestruturação da dívida versus mutualização da mesma, o que significa que provavelmente o Dr. Vítor Bento vai ter que voltar mais dia menos dia. Mas no regresso os quadros, os gráficos vão estar feitos. Têm que estar feitos, mas de forma a terem leitura. Não, eles leem-se, desde que sejam projetados ali. Claro. Mas já agora, só queria saber a sua opinião. Acha bem esta ideia do Primeiro-Ministro avançar com o aumento do salário mínimo? Não tenho opinião sobre isso, porque não conheço o quadro geral onde... Não, mas a intenção em si mesma. A intenção é muito boa, quer dizer, se a questão é essa, a intenção é boa. Agora temos que medir isso no quadro das possibilidades e no quadro... Mas ele para ter falado... Com certeza. Ou acha que foi só por causa das eleições? Do ponto de vista de intenção, todos nós gostaríamos que fosse possível aumentar os salários de toda a gente 10 ou 15%. Do ponto de vista de intenções... Está bem, mas estamos a falar do salário mínimo nacional, não é? Eu sei, mas o salário mínimo nacional, sobretudo em zonas do interior, tem um peso muito grande na população empregada. Portanto, o que significa que se isso tornar inviável, muitas dessas empresas que estão na margem, poderá vir a aumentar o desemprego, sobretudo no interior. Dr. Medina, qual é a sua opinião? Hoje dito, a minha opinião, eu gostaria imenso que isso acontecesse. Mas, e penso que acontecerá, que mais não seja porque temos eleições daqui a 2 meses. Sim. Mas gostava de chamar a atenção para esta ideia de que nós havemos de ser competitivos à custa dos salários. Mas ninguém olha para a eletricidade. Há dias tomou posse, esteve aí um senhor, o Dr. Carlos Tavares, que eu não conhecia, não sei se você conhece. Sim, é o chefe da imprensa. De uma empresa francesa de automóveis. Sim, da Peugeot. A energia cá, a energia elétrica, custa 40% mais caro que em França. Sim. Disse ele, e ele conhece bem o assunto. Bom, quer dizer, a gente não vale a pena estar a esmagar os salários. Não é comparável em relação... Se calhar não é comparável em relação aos custos na origem, não sei. Não interessa. Sim, mas quem gasta a energia paga 40% menos. E ele é uma pessoa insuspeita, porque foi para trabalhar cá agora para uma empresa francesa. E é um homem que sabe. Sim, ele trabalha há muitas décadas no setor automóvel. O que está mal nisto é que, de facto, não se faz nada em relação a certas coisas que, de facto, também são um tropeço para a nossa competitividade. Bom, ficamos então por aqui. Na próxima semana vamos falar do estado do ensino e vamos ter como convidada a doutora Filomena Mónica. Para todos, obrigada pela atenção. Boa noite.